Laudetur Jesus Christus. No vídeo anterior, nós falamos sobre o mistério do Filho de Deus que se fez homem para a nossa salvação. Eu anunciava no final que neste próximo vídeo trataríamos desse mistério da redenção, pois a encarnação do Filho de Deus foi uma encarnação com uma finalidade redentora. E nós veríamos como é que isso vai se aplicando na nossa vida. Já vimos que, em primeiro lugar, a porta de entrada nessa redenção se dá pelo sacramento do batismo, que apaga a mancha do pecado e constrói em nós uma nova vida, vida de filhos de Deus. Também eu disse que os demais sacramentos instituídos por Jesus vão alimentando em nós esta vida divina. Vamos nos deter hoje, de um modo muito especial, a respeito de um dos sacramentos. Conforme vocês viram pelo título deste vídeo, isso pode ter causado estranheza. Canibalismo na igreja. Mas é verdade. Esse sacramento desconhecido dos pagãos foi interpretado por muitos como canibalismo. Explico. Logo nos primeiros tempos, quando os cristãos já se estabeleceram em Roma, tinham a celebração da Eucaristia, a missa apostólica, que está descrita desde os Atos dos Apóstolos, na Carta aos Romanos e nos primeiros escritos cristãos, e faziam isso de maneira reservada, exatamente porque aquela sociedade pagã não compreenderia o que se fazia. Também eles tinham medo dos judeus, que viviam em Roma e que perseguiam muito os cristãos, como São Paulo nos dá o testemunho. Ora, quando ouviram falar, porque tudo se espalha, por mais reserva que se procure ter, ouviram falar que nessas cerimônias dos cristãos se comia carne e se bebia o sangue. Eles não entenderam que era corpo e sangue de Cristo, porque Cristo é uma palavra grega, Christos, que quer dizer ungido, traduz a palavra hebraica Mashiach, Messias, mas não era uma palavra de uso corrente no ambiente da língua grega. Assim, eles interpretavam não Cristo, mas de ouvir falar, diziam que havia gente que comia e bebia a carne e o sangue de um tal de Cresto. Cresto era um nome comum naquela época, não é? E aí correu entre o populacho romano uma ideia que depois serviu para insuflar muita gente nas perseguições contra os cristãos. A primeira grande acusação, que depois foi feita até nos processos oficialmente, era de ateísmo, por incrível que pareça. Os cristãos começaram a ser processados por ateísmo, porque não acreditavam nos deuses de Roma, nos deuses pagãos, e adoravam o Deus verdadeiro. Isso para Roma era o ateísmo. Depois também foram acusados de serem inimigos da humanidade, porque o seu tipo de vida era diferente do tipo de vida dos pagãos, e isso era visto como uma espécie de acusação aos desregramentos humanos da sociedade, e portanto eram acusados de inimigos do gênero humano. E depois se juntou mais essa história com esse apelo popular de que os cristãos seriam canibais. Comiam e bebiam carne e sangue do tal de Cresto. Eu imagino o medo que tinham os pobres romanos que tivessem esse nome de Crestos, né? Ora, sem querer e na sua ignorância, aqueles pagãos acabaram atinando de alguma maneira com o aspecto verdadeiro deste sacramento. Porque o próprio Jesus havia dito: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. De maneira que até as palavras que aparecem no Evangelho ligadas a este sacramento indicam que é alimento. Jesus, as palavras que nos são transcritas no Evangelho, que foi escrito em grego, quando toma o pão e reparte, ele usa o verbo para dizer comei, diz phagete. O verbo phagein, em grego, significa comer, mas num sentido muito material. Poderia até ser traduzido como mastigar, não é? Para dar exatamente essa ideia que é verdadeiro alimento. Então, na sua ignorância, pensando em canibalismo, atinaram com a verdade, de que é
o corpo de Cristo que é comido, que é recebido. Evidentemente que eles não tinham fé, não receberam a revelação da verdade, não entendiam o sentido profundo, como muita gente também, através dos séculos e nos dias de hoje, não é capaz de entender o verdadeiro significado do mistério eucarístico. Assim, infelizmente, espero que o que eu digo aqui ajude a orientar muitas pessoas. Muita gente assiste à missa, participa da missa na igreja e pensa, vou tomar a hóstia. Ou pergunta, você come a hóstia quando vai na igreja? Não é? Já ouvi até, para espanto de todos, mas se ouve de tudo por aí. Eu vou muito na igreja, mas eu ainda não posso comer aquela rodinha branca. Aí alguém tem que explicar o que é a rodinha branca. Não é? Claro que aí é catequese zero, não é? Mas enfim, e muita gente que vai e recebe a comunhão, se esquece ou não aprende ou não aprofunda o sentido desse sacramento, o sentido deste gesto. Muitas vezes, a celebração da Eucaristia, isto é, a missa, não é, por causa de desorientação de muitos padres, é feita e apresentada de maneira deturpada, que dificilmente levará uma pessoa a atinar com o seu sentido profundo, a viver em plenitude esse mistério. Assim, para muita gente, e infelizmente também para muitos padres, a maneira como se celebra a Eucaristia, como se celebra a missa, pode parecer tudo, menos o mistério do altar, menos a aplicação da redenção, a renovação do sacrifício do Calvário. Já soube de igrejas em que a consagração era acompanhada por danças de um suposto balé litúrgico. Para outros, a missa se transforma em palanque de discurso político ou ideológico. Outros querem fazer da missa um momento festivo, uma espécie de baile de carnaval, um momento de divertimento. Disse já o Papa Bento XVI, numa ocasião, que quando a celebração da Eucaristia se transforma em divertimento, é o sinal de que a fé já abandonou aquela comunidade há muito tempo. Ora, o sacrifício da nossa redenção, o sangue de Cristo derramado para nos dar a salvação, a vida nova de filhos de Deus, nós já vimos, se aplica em nós no batismo, a porta pela qual nós entramos nesta vida nova de filhos de Deus. Mas o sacramento da Eucaristia, o sacramento do altar, vai realizando esta obra para cada geração, porque a cada vez que se celebra a Eucaristia, numa linguagem mais simples podemos dizer, a cada vez que se celebra a missa, se renova o sacrifício da cruz, em todo o seu poder, em toda a sua eficácia. Cada vez que se celebra a Eucaristia, o sacrifício de Cristo se renova sobre o altar. Ele oferece o seu corpo e o seu sangue por nós e para a nossa salvação. É como, alguns já disseram, é como se fosse uma erupção que traz para o nosso momento presente o mesmo mistério do Calvário. E nós temos a possibilidade de acolher este dom de Deus. Mesmo a distância de tantos séculos, se torna presente. Aquele sangue e aquela água que jorraram no sangue de Cristo, jorram nas nossas igrejas, nos nossos altares. Nós não precisamos ter inveja, como muitos, como eu gostaria de ter vivido no tempo de Cristo. Imagine se eu pudesse ver tudo aquilo. Não, não tenha inveja. A cada vez que você vai à missa, você está no Calvário, você está diante de Cristo Redentor. Ora, cada vez que se celebra, se realiza o sacrifício da nossa salvação. É aplicado a nós, a cada pessoa, a cada comunidade, a cada geração, mas ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro.
Mesmo para aqueles que não têm consciência, aqueles que não conhecem, aqueles que renegam, de alguma maneira, este mistério da cruz envolve toda a humanidade. Quer como fruto de graça para aqueles que pertencem a essa família de Deus, quer como esperança de redenção, de regeneração para aqueles que ainda não o conheceram. Mas este mistério da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo que são celebrados sobre o altar, são recebidos como alimento. Então, a comunhão, ou seja, esta união profunda, significa o momento em que nós, tendo assistido à renovação deste sacrifício do Calvário sobre o altar, no qual o sacerdote age em nome e na pessoa de Cristo, nós podemos nos unir a Cristo pessoalmente, porque ele vem ser nosso alimento. E esse contato íntimo, ou seja, comunhão, nos faz entrar cada vez mais em união com Jesus, o nosso Redentor. Como o sacramento do batismo produziu em nós uma regeneração, nos deu um novo organismo espiritual, assim, este sacramento alimenta este organismo espiritual. Este sacramento, este alimento, nos faz crescer na vida espiritual, na vida de filhos de Deus. Nos fortalece para viver segundo Deus. E se torna em nós, se vamos correspondendo a este dom, o que chamaram os autores penhor da vida eterna. Ou seja, vai se tornando, pouco a pouco, uma garantia da vida eterna, sempre que nós correspondamos com a nossa vida a este dom tão profundo. Inestimabile donum. Os documentos da Igreja usam essa expressão para se referir à Eucaristia. O dom inestimável, ou seja, não tem preço. Podemos assistir à renovação do sacrifício. Podemos nos unir ao Cristo pessoalmente, conforme nos ensina Santo Tomás de Aquino nos ofícios da festa de Corpus Christi. Não é? O corpo de Cristo nos é dado, ele é partido, mas não se divide. Ele alimenta um, alimenta a todos. E ele vem todo. Em cada partícula, em cada fragmento, está todo o Cristo, em corpo e sangue, alma e divindade. Que momento sublime! Me faz pensar num fato da vida humana. Vejam só, eu morei em Roma durante 4 anos, quando fiz meus estudos de direito canônico. E tive possibilidade de colaborar, trabalhar no cerimonial pontifício, nos tempos do Papa João Paulo II. Então era muito frequente ver, e era até comovente de ver aquelas multidões que compareciam ao Vaticano, às celebrações, às audiências, como as pessoas ficavam emocionadas, né, ao estarem ali esperando a chegada do Papa. E depois o alvoroço que era a passagem do Papa pelas alas do povo. Né, você via aquela expressão de felicidade e satisfação. Alguns chegavam quase a uma manifestação meio histérica, né, diante do Papa. Aqueles que tinham possibilidade de obter um cartão para chegarem um pouco mais perto, né, padres que podiam ir distribuir a comunhão e ficavam mais perto do altar, pessoas que ficavam no lugar de destaque, era um momento inesquecível para toda a vida. Me lembro a primeira vez em que eu tive o privilégio de concelebrar com o Papa João Paulo II na sua capela particular, no Palácio Apostólico. Dentre outros padres que estavam ali, eu tive um privilégio mais especial ainda, que eu fiquei ao lado dele no altar, né, durante a oração eucarística, e tive um momento tão marcante que no momento da paz, eu recebi dele o abraço da paz. Ora, para mim foi um momento marcante, um momento inesquecível. E assim para qualquer pessoa que tivesse acesso a um contato pessoal com o Papa, sucessor de Pedro. Ora, é preciso dizer que no altar está alguém que é mais que Pedro. Está o mestre de Pedro. Está alguém que é mais que o Papa.
é o chefe do Papa. O Papa é vigário de Cristo, ou seja, está no seu lugar, representa a Cristo para nós neste mundo. Tem a missão de nos levar até Ele, de transmitir a fé. Por que as pessoas fazem tanto alvoroço, se pode chegar perto do Papa, e às vezes se aproximam da comunhão eucarística de maneira tão fria, tão rotineira? É porque não refletem, não pensam, não tomam consciência, ou não são ajudados pelo contexto daquela celebração, que se fosse celebrada de acordo com o que manda a Igreja, conduziria a essa consciência atual da presença real e redentora de Cristo. Quantas vezes na minha vida de padre eu vi com muito desgosto pessoas que vinham na fila da comunhão mascando chiclete, tiravam na hora de comungar, depois provavelmente em seguida punham de volta o chiclete na boca. Outros que vinham na fila da comunhão cumprimentando os conhecidos que encontravam nos bancos pelo caminho. Ou seja, nenhuma concentração. Depois de comungar, volta para o seu banco. Nada, nenhum momento de adoração, de agradecimento. Nem o sacerdote acabou de dar a bênção, eles já estão na porta da rua, não é? Para sair. Dizia o cura d'Ars, que a meu ver tinha um certo exagero nas suas expressões, um estilo próprio também da sua época, da sua formação, mas ele disse em certa ocasião que se as pessoas soubessem, percebessem o que é a Eucaristia, seria preciso o padre chamar o exército para fazer barricadas na porta da igreja, porque o povo queria invadir, porque está Deus ali, está Cristo sobre o altar, se mola sobre o altar, é o sacrifício da cruz, é Ele se oferecendo como alimento em comunhão, é Ele que está presente ali no sacrário, acessível. E, no entanto, nós não vemos isso. Por isso, nunca é demais, mesmo para quem já tem um longo caminho na vida cristã, voltar a refletir a respeito do sentido desse mistério, saber que é um mistério de redenção. Quem come deste pão viverá eternamente. Toda vez que se repete aquele gesto de Cristo sobre o altar, é Ele que continua se imolando por nós e para a nossa salvação. É Deus presente no meio de nós. Conta um episódio que um rapaz católico em Paris tinha um amigo muçulmano que estava estudando na cidade. E marcaram um passeio para um domingo. E o católico disse, olha, vamos sair tal hora, mas você fica me esperando aqui na esquina porque eu tenho que ir à missa primeiro, antes de sair para o nosso passeio. O muçulmano foi e ficou esperando, o rapaz foi para a missa. Quando voltou, o muçulmano perguntou, por que você tem que ir à missa assim, né, antes de tudo? E os jovens, não, porque a missa, porque é o sacrifício de Cristo, é um mandamento de Deus, porque eu vou para comungar, receber o corpo de Cristo. Aí o muçulmano teria dito a ele, mas você acredita nisso mesmo? Que é o sacrifício de Cristo, que você vai lá e recebe o corpo de Cristo mesmo, que isso vai te salvar? Acredito. Aí eles, olha, me admira que você venha só domingo, porque se eu acreditasse em tudo isso, eu iria todos os dias. Ora, é uma história que é verídica, sim. Alguém pode achar, mas que historinha. Não é uma historinha piedosa, é a história que fala da verdade, é o mistério de Cristo presente. O grau da nossa fé que oscila. Não é? Precisaríamos fazer, hoje em dia, todas as pessoas andam tendo a temperatura medida ao entrar em qualquer lugar. Chega, não vou falar sobre esse assunto. Mas nós precisaríamos medir um pouco mais a temperatura da nossa fé. Não é? Parece que, em geral, nós estamos com temperaturas abaixo de zero. Não é? Então, que esse aprendizado, essa reflexão, ajude a subir um pouquinho essa temperatura, dita com a linguagem tradicional cristã, para aumentar o nosso fervor. Ora, eu dizia que este mistério da Eucaristia alimenta e faz crescer em nós aquela vida divina recebida no batismo. O que o alimento faz para o corpo, a Eucaristia faz para a alma. Alimenta, faz crescer.
Por isso, além de assistir à celebração do sacrifício, nós recebemos o corpo de Cristo como alimento. É a comunhão eucarística. Mas a presença redentora de Cristo continua invadindo a nossa vida a cada dia, porque ele permanece presente, como se tornou presente nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho, no altar, em seu corpo e sangue, alma e divindade. Essa presença permanece, porque houve uma verdadeira transformação. Não é só algo que aconteça naquele momento para a nossa comunhão. Por isso, o corpo de Cristo está reservado no sacrário. Nos inícios da igreja, essa reserva eucarística era para poder levar a comunhão para os doentes, que não podiam frequentar a celebração. No entanto, como uma consequência lógica da fé, com o passar do tempo foi crescendo a consciência da fé de que, ora, Jesus está presente ali, a presença real, permanente. Então quer dizer que nós temos que adorá-lo, Deus no meio de nós. E que mistério profundo de que ele fique ali acessível. Não é? Os místicos diziam, até numa linguagem poética, que Jesus por nós se fez, não só desceu a este mundo, não só se fez carne, se fez pão, se fez vinho, mas por nós ficou prisioneiro no sacrário. É uma linguagem de outras épocas, é uma linguagem poética, mas nos fala da grandeza deste amor do coração de Jesus. Está ali disponível. Hoje em dia, as pessoas são tão ocupadas, não têm tempo para nada. Às vezes nem tempo para as pessoas mais caras. E, no entanto, o Filho de Deus, que se fez homem, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, está ali, no sacrário, pronto para nos receber. Não precisamos marcar audiência. E está ali para nos ouvir. Um grande convertido do século XIX, que era um teólogo anglicano, John Henry Newman, que se tornou católico pelo seu processo de reflexão, de fé e de teologia, e se tornou católico, se tornou depois um cardeal criado pelo Papa Leão XIII, e é famoso pelas suas obras, pelo seu testemunho, como o cardeal Newman. Ora, o cardeal Newman, ele escrevia a um dos seus amigos, pouco depois da sua conversão, quando ele entrou na congregação do Oratório, né? Os oratorianos de São Filipe Neri. E ele dizia do seu espanto, ele sendo um católico recém-convertido, de pensar nesse mistério da proximidade de Cristo no mistério da Eucaristia. E ele dizia, eu não canso de me admirar, ele morava num convento, numa casa religiosa, de que eu posso sair daqui do meu quarto e dizer que Jesus está aqui na terceira porta à direita, que era onde estava a capela. Ora, o espanto de um convertido. Devia espantar a nós, que já somos católicos, espantar a você que está ouvindo, que talvez não seja católico, ou que seja um católico de temperatura abaixo de 0, a melhorar a sua compreensão. Ora, pode ser que você, claro que você não mora num convento, então Jesus não está na terceira porta ao lado, mas está ali na esquina. Não é? Está virando a esquina, ali na igreja, na capela. Ora, por que nós não vamos até ele se ele veio de tão longe a nós, veio do céu para nós? Portanto, Cristo feito homem, Cristo feito pão e vinho, o mistério da Eucaristia, para nos alimentar, para nos fazer crescer, fica acessível a nós na celebração da missa, da Eucaristia, que renova aquele sacrifício da cruz e torna presente o seu fruto a cada dia, em cada lugar deste mundo. Ele se torna presente para ser o nosso alimento, para fazer crescer e se desenvolver em nós esta vida de filhos de Deus. E ele está acessível a nós, na sua presença real, no sacrário, ao nosso alcance. Ora, pensemos em introduzir na nossa vida, para que melhore o nosso caminho de cristãos. Se não vamos à missa ao domingo, comecemos. Vamos tomando consciência disso. Se
não podemos receber a comunhão, procuremos o sacerdote para nos preparar, nos orientar. Se alguém tem dúvidas, entre nas redes sociais, faça pergunta e eu terei o prazer de responder, de orientar. Visite a Jesus que está presente no sacrário. Isso qualquer um pode fazer. Até aquele que ainda não tem fé. Ele pode chegar até lá e dizer, se o Senhor está aí, me ajude, me oriente. E a graça de Cristo não é negada a quem a procura com fé, porque a teologia nos ensina que existe uma graça preveniente, ou seja, são impulsos, graças atuais, impulsos que Deus dá para que a pessoa se converta, para que a pessoa encontre, e aí receba a graça santificante, e aí comece a desenvolver a vida sobrenatural, a vida de filhos de Deus. Meus caros irmãos, o Papa João Paulo II, no final do seu pontificado, escreveu um documento chamado Ecclesia de Eucharistia Vivit. A Igreja vive da Eucaristia. De fato, sem Eucaristia não existe a Igreja, porque a Igreja nasce do lado aberto de Cristo. A Igreja é para levar as pessoas a Cristo e a envolvê-las neste mistério da redenção. Podemos dizer da mesma maneira que nós, cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, vivemos da Eucaristia. E não é invenção, não é força de expressão, não é poesia. Jesus mesmo, ao falar desse sacramento que haveria de instituir na última ceia, disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Esse seja o nosso desejo, comer deste pão para poder viver eternamente. Ora, tantos autores espirituais, tantos santos falaram deste mistério. Nós também podemos fazer esta história com a nossa vida, entrar neste caminho de encontro, de união com Cristo. Eu falava no vídeo anterior sobre a maravilha que foi para aqueles que puderam fazê-lo, encontrar com a humanidade de Cristo nessa terra. Ora, nós temos a possibilidade de encontrar com a humanidade e divindade de Cristo neste Santíssimo Sacramento do altar. Um hino da liturgia católica, que ecoa o pensamento de São Bernardo de Claraval, fala desse mistério do encontro pessoal com Cristo e do fruto de vida, de bondade, de doçura que pode produzir na nossa vida. É um hino chamado Iesu Dulcis Memoria, ó doce lembrança, doce memória de Jesus. E já a primeira estrofe diz uma verdade que ao mesmo tempo é um anseio, deve ser um anseio para todo cristão. Iesu Dulcis Memoria, dans vera cordis gaudia, sed super mel et omnia eius dulcis presentia. Ó doce lembrança, doce memória de Jesus, que dá alegria ao coração, pois é muito mais doce que o mel a sua doce presença. E o hino termina pedindo que nós que agora contemplamos a Jesus escondido sob aparências, e pela fé vamos a Ele, diríamos, nesse sacramento do altar, no sacrifício da missa, na comunhão, no sacrário, que Ele nos permita que nós um dia possamos vê-lo face a face no céu. Este é o meu desejo, não só para mim, mas desejo para cada um de vocês que estão acompanhando este vídeo. Se você acha que foi interessante, se ajudou em alguma coisa, compartilhe. Dê o seu like para ajudar a divulgar. E considere a possibilidade de se inscrever e até se tornar um colaborador. Como sempre, perguntas, outras questões, sugestões, nos comentários do YouTube ou nas minhas redes sociais, que podem ser vistas na descrição do vídeo. Estou em Facebook, em Instagram e também com mensagens diárias no Twitter. No Facebook e no Instagram ofereço referências dos textos bíblicos e de outras citações feitas durante estes vídeos para quem quiser aprofundamento. Enquanto isso, repito com São Pedro: ouro e prata não tenho,
mas o que eu tenho vos dou. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.